Vou deixar já o tema para vocês já escolher os decks aqui, apresentar os decks para vocês, antes de eu dar os meus recadinhos do nosso colaborador do canal. Povo Cigano responde a você. Ele ou ela te ama. Ou ele ou ela me ama. O que ele ou ela pretende fazer a respeito de nós, tá? Então, esse é o nosso tema de hoje aqui. Deck número 1, escolhi aqui Cigana Esmeralda, energizado pela Lua Verde. Deck número 2, Santa Sara Kali, energizado pela Lua Vermelha. E deck número 3, Cigana do Oriente, energizado pela Ágata Roxa, tá? Então, vocês podem estar aí pedindo o universo, pedindo a espiritualidade, tomar um copo de água, fazer uma prece respeitosa pro seu anjo de guarda para escolher o melhor deck aqui. E uma complementação de conselho do tarô da Cigana Isabelita, tá? E se vocês quiserem, de hoje, Povo Cigano responde. Ele me ama? O que pretende fazer em relação a nós? Vamos lá? Vou deixar o deck número 2 de Santa Sara Kali aqui na frente. Deixar o deck número 3 de Cigana do Oriente aqui na frente. Vou embaralhar aqui o complementação de conselho, o tarô da Cigana Isabelita. Oriô, Opchá, salve o povo cigano, salve todo o povo cigano que nos traz clarividência, espiritualidade ou uma palavra direcional. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento para levar a eles uma palavra direcional de Cigana Isabelita, como palavra de complementação, que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito, que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, Opchá. Abrindo como um leque. Abrindo como um leque o tarô de Cigana Isabelita. Iniciando, para quem escolheu o deck número 1, vamos firmando os pensamentos aí. Se você sentir no coração de escolher mais de um deck, pode escolher, tá? Que às vezes um deck pode complementar o outro, tá bom? Se você quiser seguir nós no nosso Instagram, que tá sempre subindo aí novidades no nosso Instagram aí, sobre algumas coisas que nós não conseguimos postar na comunidade, subimos sempre para o Instagram ou para o Facebook. O Instagram nosso, @cartasrosacaveira, e o nosso Facebook ainda está no nome antigo, ainda Templo Escola, Espaço Luz e Magia Babá Júnior, tá bom? Então, pode nos acompanhar por lá também, que nós estamos sempre subindo novidades por lá, orações, estamos subindo simpatias, trabalhos espirituais, tá bom? E sejam todos muito bem-vindos. Embaralhando o baralho cigano, Oriô, Opchá, salve o povo cigano, salve todo o povo cigano que nos traz clarividência, espiritualidade, uma palavra direcional, principalmente Cigana Esmeralda, para levar aí esses filhos que escolheram o deck número 1, uma palavra direcional do povo cigano da estrada, do povo cigano do Oriente, a respeito do tema. Povo Cigano responde. Ele me ama? O que pretende fazer a respeito da nossa relação? Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, Opchá. Abrindo como um leque. Vamos lá. Quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para falar sobre ele. E como será a situação? O que ele pretende fazer sobre a situação entre vocês? 7 lâminas. Deixando o restante dos decks aqui, porque a mesa está um pouco pequena. Vamos lá? Olha, a carta do buquê, tá? Me mostrando que é uma pessoa que te faz muito feliz, tá? Como toda relação, tá? Tem os seus altos e baixos, mas é uma pessoa que você se sente muito bem ao lado dele, e isso é recíproco, que ele também sente muito bem ao teu lado, tá? Porém, precisa de um pouco mais de maturidade para que vocês possam ajustar melhor essa relação. A carta do jardim está mostrando que se ele estiver afastado no momento, ele volta a te procurar aí um pouquinho mais à frente,
tá? Não vejo demorando não para encontros aí, vocês começam novamente a relação com pequenos encontros e de encontros a encontros aí vocês voltam a vivenciar essa história, voltam a vivenciar o relacionamento. Se não tiver separado, vocês ainda continuarão ainda com pequenos encontros aí até voltar, até se firmar dentro da relação. A carta da cegonha traz novidades aí, tá? Novidades para dentro desse relacionamento, tá? Se tiver afastado, novidades aí com possibilidades aí de um retorno da relação. Se tiver juntos, possibilidades aí de gravidez, tá, gente? Mulheres que estão na idade fértil aí, possibilidades de gravidez. Se tiver nos teus planos, ótimo. Parabéns para você. Se não, dá uma segurada para que você não tenha uma gravidez indesejadas aí. Isso vale para os homens também que estão namorando mulheres com idade fértil, tá? E também mostrando aqui novidades também sobre uma nova pessoa chegando na sua linha de destino e caminho também. Se você quiser se abrir para uma nova pessoa, também tem novidades chegando a respeito de uma nova pessoa. A carta do urso mostrando que esse moço ou essa moça é muito genioso ou geniosa, tá? Ciumento ao extremo, orgulhoso ao extremo, pirracento ao extremo, tá? E o ciúmes chega a ser até um pouco doentio, tá? E ciúmes em excesso dentro de qualquer relação causa baixa imunidade espiritual, enfraquece os elos da relação, causando brigas, desavenças, discussões, rompimento e afastamento. Gente, coloca na cabeça, ciúmes em excesso dentro de relação não é sinônimo de amor, não, tá? Uma pessoa, quando ama a outra, ela não sente ciúmes doentio. Ela tem, lógico que sente um certo ciúmes, mas o ciúme doentio a ponto de abaixar a imunidade espiritual do casal, ter brigas, não, tá? Uma pessoa, quando ela ama a outra, ela entende a outra, ela é um pouco ponderada dentro da relação. Então, eu vejo que essa pessoa aqui, ela tem um ciúme muito excessivo de você, até possessivo demais, tá? Então precisa de vocês dois, se você resolver seguir com essa pessoa, de sentar e ter uma conversa muito franca com ele ou com ela, para que possa ajustar algumas questões aqui, para que futuramente não tenha desgastes dentro da situação, dentro da relação de vocês, por conta de ciúmes excessivos. A carta do navio mostrando aqui que precisa de fazer mudanças, que precisa de fazer transformações dentro dessa relação, mostra que para quem está afastado aí, volta a te procurar com boas possibilidades de harmonização, de reconciliação aí, tá? Mostrando que precisa de fazer mudanças dentro do relacionamento para que vocês não caiam nos mesmos erros do passado. A carta da torre mostrando baixa imunidade espiritual dentro da vida do casal aqui, tá? Mas falando aqui que você se prende muito a esse relacionamento. Não se prende muito, não, porque se você se prender muito, se aprisionar muito por conta de um relacionamento, isso não é sinônimo de amor, é sinônimo de prisão, tá? Então não se aprisiona tanto, tenha o controle da situação nas tuas mãos, não seja refém da situação, se cuida, se prioriza, ser a sua prioridade no momento, tá? Eu vejo que precisa de cuidar da questão espiritual, porque tá baixa aqui, tá com a imunidade espiritual baixa, que precisa de ser elevada, mas que precisa de vocês terem uma conversa franca e esclarecedora um com o outro, tá? E a carta dos trevos, tá? Mostrando que essa pessoa que você tá tentando lutar aí, tá? Não é amor, não. É um gostar muito grande que ele ou ela tem de você, tá? Um gostar muito grande que ele tem, ou ela tem, mas que pode se transformar em amor, desde que haja mudanças da parte dele ou da parte dela, porque existe um comportamento muito infantilizado aqui que pode te causar aí alguns desafetos futuros, alguns desajustes futuros dentro dessa relação aqui, tá? Então precisa de vocês conversar para ajustar alguma coisa, para ver se vale a pena seguir em frente com esse relacionamento ou se de repente é o momento de dar um ponto final dentro dessa relação, seja com amor do passado, seja com amor atual, tá? A solução, tá? O que ele pretende fazer em relação a essa situação, tá? Ó, a carta da chave mostrando que espiritualidade traz soluções para vocês, soluções para esse relacionamento. A carta das estrelas, falando que se vocês fizerem os ajustes que precisam ser feitos, é uma relação que pode crescer, pode prosperar. Um pode aprender muito com o outro aqui e pode ser uma relação muito próspera.
A carta do cavaleiro, mostrando ele afastado, voltando a lhe procurar para uma harmonização, para uma reconciliação aí, mostrando possibilidade de firmar relacionamento. A carta da casa, mostrando aqui que ele pretende constituir um lar, constituir uma família com você. Então é uma relação em ascensão, é uma relação que pode crescer, tá? A carta da criança, primeiro, mostra os comportamentos dele ou dela, comportamentos infantilizados, adulto age como adulto, e ele ou ela muitas vezes agiu com infantilidade, fugindo das responsabilidades de adulto, mas nada que uma boa prosa, que uma boa conversa não faça esses ajustes aqui. E a carta da criança me mostra aqui aumento da família, complementando aquela questão da cegonha lá, mostrando possibilidade de crescimento da família, filhos entrando na história e novidades sobre essa relação, mas também mostrando uma outra pessoa chegando na sua linha de destino e caminho. A carta da árvore mostrando vocês com possibilidades de firmar as raízes desse relacionamento mais profundamente. Isso pode se dar a médio prazo de 3 a 5 meses, com boas possibilidades de crescer, tá? De produzir bons frutos, ter casamento diante dessa história. Se já forem casados, resgatar o casamento. E a carta da consulente, falando que é para você ter sempre o controle da situação nas tuas mãos, não ser refém da situação, pesar as situações da relação passado, atual, para que você possa fazer diferente no futuro dessa relação, tá? E ser a cabeça dessa relação acima de tudo, que eu vejo que a pessoa em questão, que você luta por ela, é uma pessoa um pouco imatura, então você vai ter que ter maturidade, tanto para você quanto para essa pessoa, para que você não sofra mais do que você já sofreu diante dessa situação, tá? Então, ter as rédeas da situação nas tuas mãos, puxar as rédeas, trazer ele ou ela numa rédea mais curta, ter um diálogo franco e esclarecedor aí para ajustar alguns pormenores que precisam ser ajustados, tá? A sua palavra de complementação, de conselho aqui, de cigana Isabelita, vou tirar 2 lâminas aqui, tá? Ó, a primeira palavra de complementação, os obstáculos. Eu vejo que vocês já passaram por bastante obstáculos para vivenciar essa história, tá? E que se vocês tiverem sabedoria para lidar com a situação, com as pessoas envolvidas aí, tá? Tem tudo para que vocês possam voltar a firmar essa história e possibilidade de crescimento. E a carta das estabilidades, mostrando que você tem tudo para estabilizar diante dessa relação aí. Possibilidade de constituir um lar, constituir uma família, crescerem juntos. Mas que precisa de fazer algumas mudanças e ter um diálogo, ter uma conversa aí para vocês ajustar alguns pormenores dentro dessa relação aí. Parabéns para quem escolheu o deck número 1, para quem escolheu o deck número 2, Santa Sara Kali, vamos firmando os pensamentos aí. Embaralhando o baralho de Santa Sara Kali, Oriô, Optcha. Só um minuto. Acendendo um incenso aqui, gente. Vamos lá? Embaralhando o baralho cigano, Oriô, Optcha, salve o povo cigano, salve todo o povo cigano que nos traz clarividência, espiritualidade, uma palavra direcional. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento, que escolheram o deck número 2 de Santa Sara Kali, para levar a eles uma palavra direcional do povo cigano da estrada, do povo cigano do Oriente, a respeito do tema de hoje. O povo cigano responde: ele ou ela me ama. O que pretende fazer em relação a nós? Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, Optcha. Abrindo como um leque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7 para as ações dele a respeito dessa situação de vocês. Deixando o resto do deck aqui. Olha, para quem escolheu o deck número 2, tá? A carta do coração, mostrando o amor, tá? Que ele te ama, sim, tá? É uma pessoa um pouco difícil, um pouco geniosa de se lidar, mas é uma pessoa que te ama.
talvez é uma pessoa até que tem uma pequena dificuldade de demonstrar amor, tá? Mas é o modo que ele aprendeu. Então é um modo que com o tempo você vai começar a compreender esse ser de luz ou essa ser de luz, porque é um modo que eles aprenderam a demonstrar amor, é um modo diferente do habitual, tá? Não é aquela pessoa pegajosa, como às vezes as pessoas quando amam muito, chega a ser até um pouco meloso ou melosa. Esse ser de luz aqui, ou essa ser de luz do deck número 2 aqui, não é aquela pessoa melosa. Então, às vezes, você tem essas dúvidas na cabeça se ele ou ela te ama realmente, justamente por conta dessa questão. É um pouco seco ou seca, tá? A carta do cão, mostrando que se ele ou ela tiver afastado no momento, tá? Mostrando que ele está sempre muito atento aos seus passos. Te vigia por redes sociais, procura saber de você por amigos comuns, sente sua falta, tem muito desejo por você, só não voltou a te procurar para uma harmonização aí ainda por conta de que é uma pessoa um pouco orgulhosa, um pouco pirracenta, um pouco geniosa, então você terá que ter sempre muita sabedoria para lidar com a situação e com a pessoa. A carta dos livros mostrando que ele tem planos, tem projetos para com você, planos de constituir um lar, planos de constituir família, planos de ficar junto com você. A carta das alianças mostrando que ele pode voltar aí brevemente aí com um pedido de noivado aí. Pode te surpreender com um pedido de noivado aí e futuramente até um pedido de casamento. Se vocês forem casados aí, se a relação tiver um pouco desequilibrada ou se ele ou ela estiver afastado, possibilidade de resgate do casamento. A carta da âncora mostrando que essa desestabilidade entre vocês é passageira, que brevemente vocês se firmam dentro da relação. A carta da cruz, cuidado com pessoas intermediárias, tá? Uma fofoca aqui, fofoca ali, conversa fiada, disse-me-disse, inveja sobre a relação de vocês, causando umas pequenas oscilações de baixa imunidade espiritual aqui, mas eu vejo que você sai vitoriosa diante dessa causa. E a carta da lua, mostrando que ele pensa muito em você, tem um desejo muito grande, sente saudades, sente sua falta, e isso é outro indício que ele tá sempre sentindo muito, ele ou ela tá sempre sentindo muito a sua falta. Isso é um outro indício de amor, tá? Me mostrando aqui o deck número 2, que ele ou ela te ama sim, com certeza, tá bom? Qual as ações dele, o que ele pretende fazer, ele ou ela pretende fazer em relação a você, tá? Ó, já foi dito do casamento lá na tiragem anterior. A carta da árvore mostrando possibilidades, se estiver afastado, possibilidade de um retorno, de uma reconciliação aí, onde vocês terão a chance de firmar as raízes do relacionamento mais profundamente, com possibilidade de crescer, produzir bons frutos dessa história. A carta dos peixes, mostrando que no momento, tanto você quanto ele está muito agitados, então é o momento de vocês desacelerarem, ter o controle da situação nas mãos, não ser refém da situação, não tomar decisões de cabeça quente, para que vocês não metam os pés pelas mãos aí. Além disso, se faz necessário, eu vejo que ele está passando por dificuldades financeiras aqui. Isso está tirando um pouco do foco dele de relacionamento, ele ou ela, né? Mas dá tempo ao tempo que as coisas começam a se ajustar e tem tudo para que vocês possam voltar a firmar relação novamente. A carta da cegonha traz novidades aí. Essa novidades aí traz aumento da família. Se você tiver idade fértil aí, possibilidades de filho dentro dessa história de vocês. Tá? Isso se faz tanto para o homem quanto para a mulher, quanto para o homem que estiver namorando mulheres de idade fértil aí. Tá? Traz também novidades para dentro do relacionamento, mudanças para dentro do relacionamento positiva. A carta da dama, falando para você ter o controle da situação nas tuas mãos, não ser refém da situação, cuidar um pouco melhor do espiritual, para que o espiritual possa cuidar de você, dessa relação, ter um olhar mais clínico sobre pessoas intermediárias aí, começar a se afastar de algumas pessoas que não vale a pena ter do lado. A carta da criança mostra o comportamento dele um pouco infantilizado, tá? Mas você também não fica muito atrás, não, dessa história, não, tá? São duas pessoas aqui, adultas, que às vezes têm comportamentos infantilizados aqui. E adultos têm que agir como adultos, e eu vejo que de vez em quando vocês agem com infantilidade, fugindo das responsabilidades de adulto aqui. Então, precisa de ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de responsabilidade para com a relação. A carta da Torre, me mostrando que você às vezes se prende muito a questões do passado, tá? Então é preciso de você abandonar o passado lá atrás,
aprender sempre com os erros do passado, que lá, mesmo nos momentos que a gente se viu caído no passado, se viu errando no passado, tem boas lições a ser tiradas de lá, e deixar o passado no passado, porque águas passadas não se move moinho. Ter o controle da situação nas tuas mãos, não ser refém da situação, tá? Cuidar do espiritual, que está um pouco osciloso aqui, e também sabedoria para lidar com a situação e com pessoas, e a carta do ataúde do caixão. Um novo ciclo, uma nova chance de vocês vivenciar essa história, tá? Se tiver separado, possibilidades aí de um retorno, de uma reconciliação breve aí entre vocês. Se tiverem juntos, tá? Possibilidade de elevar o patamar dessa relação aí, firmar essa relação mais, mas precisa de um pouco mais de diálogo e um pouco mais de maturidade dentro dessa relação, tá bom? A sua palavra de complementação de conselho de cigana Isabelita pro deck número 2, tá? A carta da saúde, tá? Cuidar da saúde emocional, tá? Cuidar da saúde do relacionamento e a saúde espiritual, tá? Elevando o padrão vibracional aí, tá? E a carta da espiritualidade, tá? Elevar o padrão vibracional, cuidar espiritualmente, porque eu vejo que é uma relação que ela é basicamente bombardeada por fofoca, conversa fiada, disse-me-disse e inveja. Inveja muitas vezes é pior do que feitiçaria. Inveja mata plantas, mata animais, tira projetos de pessoas, como pode estar tentando tirar os projetos dessa relação, tá? Mas se vocês elevar o padrão vibracional aí e ter uma conversa franca um com o outro, começar a agir como adulto, fazer algumas mudanças que se faz necessário aí, tem tudo para vocês vivenciar uma grande história aí, tá bom? Parabéns para quem escolheu o deck número 2. Para quem escolheu o deck número 3, vamos firmando os pensamentos aí. Cigana do Oriente, embaralhando o baralho cigano, Oriô, Opchá. Salve o povo cigano, salve todo o povo cigano que nos traz clarividência, espiritualidade, uma palavra direcional. Peço licença ao anjo de guarda de todos que estão conectados nesse momento, que escolheram o deck número 3, Cigana do Oriente, para levar a eles a palavra direcional sobre o tema de hoje. Povo cigano responde: ele ou ela me ama? O que realmente ele vai fazer em relação a nós? Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Que assim seja, assim já é, assim já está sendo feito. Oriô, Opchá. Abrindo como um leque. Quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para falar sobre ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para falar sobre os planos, os projetos dele em relação a você. Vamos lá? Vamos saber se ele te ama. Agora, olha, a carta da raposa, tá? Mostrando aqui que existe uma terceira pessoa dentro dessa história, tá? Se você não sabe dessa terceira pessoa, você está sabendo agora que existe uma terceira pessoa. É uma pessoa muito afoita a sexo, tá? Tá sempre à procura de oportunidades sexuais. Ele pode estar vivenciando algo com você e está vivenciando algo com a outra pessoa, transformando essa situação entre vocês em triângulo amoroso, tá? Pode estar acontecendo também de ter tido um afastamento porque houve-se traição dentro desse relacionamento aqui. Então é preciso de avaliar se vale a pena estar lutando por esse ser de luz ou por essa ser de luz. A carta do navio mostrando que está afastado, confirmando aqui que está afastado ou afastada, talvez não geograficamente, mas talvez em pensamentos, cuidando e priorizando algumas questões pessoais da vida dessa pessoa. Tá? Falando que se você for aceitar essa pessoa de volta, se faz necessário aqui ter uma conversa muito franca, muito esclarecedora e fazer mudanças diante dessa relação para que você não sofra com outras questões de traições aqui. A carta da cigana tá falando que essa relação precisa de proteção espiritual. Haja vista que era uma relação que tinha tudo para dar certo, mas eu vejo que ele ou ela andou metendo os pés pelas mãos aí, colocou tudo a perder dentro da relação. A carta dos pássaros, mostrando que ele volta a te procurar para uma conversa aqui. Ele ou ela volta a te procurar para uma conversa aqui. E tem possibilidades grandes aqui de vocês começar pequenos ajustes aqui. Mas precisa de você avaliar, ver se vale a pena essa história ou se de repente é o momento de você dar um outro rumo para sua vida. A carta das alianças, tá? Me mostrando resgate, união aqui, tá? Tem possibilidade de resgatar esse relacionamento
com possibilidades até de um pedido de noivado aqui. Tá? Que eu vejo que apesar dele ou dela ter metido os pés pelas mãos, existe um sentimento muito forte que une vocês dois aqui. A carta da Torre, tá? Me mostrando que você está muito preso ou presa a essa pessoa. Então, se faz necessário ter o controle da situação nas tuas mãos, não ser refém da situação. Veja espiritualidades trabalhando ao contrário aqui, tem alguém trabalhando espiritualmente para afastar vocês e para manter vocês afastados, tá? Movimentar a sua roda da vida está totalmente parada mediante a essa história e precisa de movimentação, tá? Até aqui eu não vejo que essa pessoa te ama, não. Eu vejo que tem um sentimento muito forte por você. Pode ser que essa pessoa futuramente até te ame, mas eu vejo que é uma pessoa que tem alguns comportamentos que é bastante questionável, tá? Mete os pés pelas mãos muito facilmente em questão de sexo. E isso te traz muito desgaste. A carta dos ratos, mostrando aqui muito desgaste dentro da relação. Muito desgaste, muito aborrecimento, muita tristeza, tá? Então tem coisas que é tirado da vida da gente que não é perda, é livramento. Então, se você colocar na ponta da caneta tudo que aconteceu dentro do momento que você conheceu essa pessoa até hoje, você vai ver que você está tendo um certo livramento dentro dessa história, tá? Vamos ver qual atitude futura que essa pessoa vai ter em relação a você. A carta da casa me mostra ele te procurando, ele ou ela te procurando aqui para tentar estabilizar o relacionamento. Mas se faz necessário você se reorganizar e organizar muita coisa aqui para que você possa vivenciar essa história. A carta do jardim mostrando que a história de vocês como pode recomeçar aí com pequenos encontros, e de encontros a encontros vocês voltam a firmar esse relacionamento novamente, se assim você quiser. A carta da cruz mostrando que é uma relação que vai estar sempre oscilando, tá? Sempre oscilando entre vitória e sacrifício. Então é para você avaliar com um olhar mais clínico, para que você não traga mais pedra de tropeço para os seus caminhos. A carta do ataúde do caixão, tá? Mostrando aqui uma nova chance de vocês vivenciar essa história, uma nova chance de vocês mudar o rumo dessa história, tá? A carta do cavaleiro, mostrando ele voltando a lhe procurar para uma harmonização um pouquinho mais à frente. A carta do chicote, confirmando a magia que eu falei que tinha na tiragem anterior, que estava tendo aqui. Alguém mexendo com magias, mexendo com feitiços, impedindo com que ele ou ela tenha qualquer força de ação a seu respeito. Então, se você quiser aceitar essa pessoa de volta, precisa de trabalhar espiritualmente, quebra de demanda, limpeza espiritual, axé de encantamento e adoçamento para ele, o axé de afastamento de terceiros, e a carta dos trezos, mostrando que mediante a uma volta, vocês ainda terão pequenas dificuldades aí. Mas se você tiver um pouco de sabedoria, ter uma conversa muito franca com ele ou com ela, deixando muito bem claro o que você quer, o que você não aceita mais para essa relação, puxando as rédeas da relação, fazendo mudanças, não se abaixando demais, porque quem se abaixa demais mostra o que não deve, tem possibilidades aí de vocês remanejar essa relação, com possibilidades aí até de voltar a firmar novamente, tá? Não é amor, não, pode se transformar em amor futuramente, pode, tá? É uma hipótese, tá bom? Olha, sua palavra de complementação para o deck número 3. A carta da chave, mostrando que trabalhando espiritualmente, tá? Espiritualidade traz soluções para a vida, traz soluções para a relação de vocês. E a carta da cornucópia, me mostrando que é uma relação que pode crescer, é uma relação que está em ascensão, tá? Houve os baixos, aí mais baixos do que alto, tá? Dentro da relação, portanto, ele te abandonou ou está afastado aí e tá vivenciando uma outra história. Eu não vejo que ele ou ela fique nessa outra história, não. Eu vejo que brevemente há um término entre ele e essa outra pessoa, ou ela e essa outra pessoa que está vivenciando, e volta com você, volta a te procurar. Mas é você que tem que dar as cartas diante dessa relação aqui, para que você não sofra mais do jeito que... Não se permita sofrer mais do que você já sofreu diante dessa história, diante de traição. Além disso, se faz necessário aí praticar o perdão e o auto-perdão, porque houve-se traição antes mesmo do término dessa relação aqui, tá? Então é preciso de avaliar, ver se vale a pena, e se valer a pena, praticar o perdão e o auto-perdão, para que essa traição não venha refletir negativamente no futuro de vocês,
tá bom? Parabéns para quem escolheu o deck número